Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e estamos aqui para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E para que possamos ter uma ambiência adequada ao estudo, para serenar os nossos pensamentos, a nossa mente, não é? Vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, também ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 5, intitulada Bases. Leremos o versículo que Emmanuel destacou, que está narrado em João, capítulo 13, o versículo é o 8, e diz assim: Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E Emmanuel comenta a passagem narrada por João. É natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova, e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo de Cafarnaum, experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, pedimos a tua presença de paz para nos brindar neste dia em que nos reunimos mais uma vez para o estudo da obra de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, Paulo e Estevão. Esta obra que a cada encontro nos traz novos ensinamentos. Esta obra que nos faz refletir durante os dias que seguem o estudo. Pedimos ao nosso anjo guardião que nos auxilie na compreensão das lições, que amplie a nossa compreensão, que nos ajude a perceber os ensinamentos que teremos hoje. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui divulgando o Espiritismo, divulgando o Evangelho. Que assim possa ser, graças a Deus.
Então, amigos, vamos começar com o nosso estudo, né, fazendo aquele retrocesso para nos situarmos na história. Então, no estudo anterior, nós vimos Licínio ficou transtornado, se sentiu incomodado, né, com o que ele sentiu ao ver Abigail fazendo a prece. E então ele ordena que levem Abigail para a rua, né, que a soltem e que ela não cante, né, novamente, que proibindo-a de cantar, né, novamente. E Justino, o preposto de Licínio, a leva e a aconselha a fugir de Corinto o quanto antes, né, porque via naquele momento ali uma oportunidade para que ela seguisse viva, né, pudesse ter a chance de seguir sua vida, porque o pai já estava morto e o irmão além de martirizado junto ao pai, seguiria para o cativeiro das galeras. E ela, então, na rua, perdida, ela procurou por uma amiga de sua mãe, uma viúva chamada Sostênia. E ela foi, então, orientada por Sostênia a procurar Zaqueu e Ruth. Esse casal, eles haviam recentemente perdido um filho, o único filho, que fora assassinado. E estavam, então, decididos a sair de Corinto e voltar para a Palestina. Sair da Grécia e ir para a Palestina. Então, que ela os procurasse. E Abigail vai até eles a acolhem com muito carinho, né? Ficam a par, ela os coloca a par de tudo que aconteceu naquele dia. E aí termina o capítulo segundo, né? O segundo capítulo da primeira parte do romance. E começamos o terceiro capítulo, intitulado Em Jerusalém. E ali o capítulo inicia com Gesiel, recordando que ele na prisão, não é? Mas recordando quando viu a irmã pela última vez, saindo pelo corredor, levado pelo prepósito Justino. E com todo aquele sofrimento, né? Muito, muito debilitado após todo o sofrimento que ele passou, e vê a morte também de seu pai, né? Ali inerte, o corpo inerte, né? Então ele é levado para o cativeiro, para a cela, e depois de um mês as feridas cicatrizaram, e ele então foi decidido que ele estava pronto, que era hora de enviá-lo para uma das galeras de tráfico comercial. E assim foi feito. Envelhecido, abatido, né, completamente transformado pela dor que ele passou, pela reviravolta de sua existência, de sua vida, né? Porém, mantendo a doce serenidade no olhar, né, e nas atitudes, sempre fortalecido por sua inabalável fé em Deus. Em momento algum, apesar de todo o sofrimento, ele perdeu a fé em Deus. O feitor Lisipo, que era aquele que era responsável pelos cativos na galera, notou a sua boa conduta e esforço, né? Percebeu quão generoso e nobre ele era, e não tinha rebeldias, nem baixezas, conforme era o normal, né? entre os cativos. Era muito diferente dos demais, né? Prisioneiros que exigiam, inclusive, que ele usasse, muitas vezes, o chicote. Não era o caso de Gesiel. E a galera, então, partiu para uma longa viagem, né? E ela passaria
o destino final seria a ilha de Chipre, né? Mas de Chipre retornaria para Corinto. Porque eles tinham que agilizar a viagem, porque estava próximo, já era outono, né? E estava próximo já o inverno, quando toda a navegação era paralisada. Então, por isso que eles voltariam para Corinto. Em Cefalônia, uma das escalas, embarcou uma figura ilustre, Sérgio Paulo. E Sérgio Paulo, a uma certa altura da viagem, adoeceu, uma doença contagiosa. A pele começou a estourar em feridas, né? E o médico a bordo, então, todos ficaram, o médico, o comandante, todo mundo começou a ficar com medo, né, de ser contagiado, mas como ele era uma figura ilustre, eles não o jogariam ao mar. Então, foi deliberado que Gesiel iria cuidar dele. E assim o fez, com muita fraternidade, com muito carinho, cuidou desse Patrício como se fosse um familiar, falava para ele de Deus, cuidou realmente, se dedicou, né, aos cuidados, e Sérgio Paulo melhorou, começou a ficar bom, né? Então, só que ao ele ficar bom, quem começou a adoecer? Gesiel. Começou com sintomas, os primeiros sintomas da doença, né? E então, o comandante já veio chamar que iam jogá-lo ao mar, para que não, como ele era um cativo, né? Para que não contaminasse os demais. Só que Sérgio Paulo, recuperado, ao ouvir aquilo, ele disse que não conseguiria, ele não permitiria que aquilo acontecesse, pois que ele tinha muita gratidão pelo jovem Gesiel. Então, pediu que eles fizessem de conta, né, que fizessem constar, vamos dizer, que Gesiel teria sido jogado ao mar, mas que ele, pessoalmente, iria, quando parassem em Jope, na Palestina, ele desceria e deixaria o jovem na praia, né, na beirada. Então, e instruiria ele até a trocar de nome, ou não contar para ninguém, né, porque aquilo realmente não poderia ser feito. E assim fez, deu uma quantia grande em dinheiro para ele que pudesse se manter e tal. E ele, então, foi o comandante e o feitor concordaram com isso. E ali terminamos o estudo, no terceiro parágrafo da página 52, de quem tem esta edição do livro, do romance. Página 52. Então, vemos ali o comandante e o feitor concordando, né, com aquilo que Sérgio Paulo havia solicitado. Está bem, seja. O moço Patrício estendeu a mão aos dois e murmurou: por este obséquio ao meu dever de consciência, poderão sempre dispor em mim de um amigo. Daí em instantes, Sérgio acercou-se do jovem, semi-adormecido, junto do seu camarote, já tomado da febre em começo de explosão, dirigindo-lhe a palavra com delicadeza e bondade. Gesiel, desejarias voltar à liberdade? Ó Senhor, exclamou o jovem, reanimando o organismo com um raio de esperança. Quero compensar a dedicação que me dispensaste nos longos dias de minha enfermidade. Sou vosso escravo, Senhor, nada me deveis. Ambos falavam o grego, e refletindo subitamente na situação de futuro, o patrício interrogou: sabes o idioma comum da Palestina? Eles estavam falando em grego, né, que era o idioma usado em Corinto.
E como ele ia ficar em Jope, ia ser deixado em Jope, né? E lá eles falavam o hebraico. Né? Ao que, então, Gesiel responde, né? Sou filho de israelitas que me ensinaram a língua materna nos mais verdes anos. Então, não te será difícil recomeçar a vida nessa província. E medindo as palavras, como se temesse alguma surpresa contrária aos seus projetos, acentuou. Gesiel, não ignoras que te encontras enfermo, talvez tão gravemente quanto eu há alguns dias. O comandante, atento à possibilidade de um contágio geral, dada a presença de numerosos homens a bordo, pretendia lançar-te ao mar. Contudo, amanhã de tarde chegaremos a Jope e hei de me valer dessa circunstância para devolver-te a vida livre. Não desconheces, todavia, que assim procedendo, estou a infringir certas determinações importantes que regem os interesses de meus compatriotas, e é justo pedir-te sigilo do meu feito. Sim, senhor, respondeu o rapaz extremamente abatido, tentando com dificuldade coordenar as ideias. Sei que dentro em pouco a enfermidade assumirá graves proporções, prosseguiu o benfeitor. Dar-te-ei a liberdade, mas só o teu Deus poderá conceder-te a vida. Entretanto, caso te restabeleças, deverás ser um novo homem, com um nome diferente. Não desejo ser inculpado de traidor dos meus próprios amigos e devo contar com a tua cooperação. Obedecer-vos-ei em tudo, Senhor. Sérgio lançou-lhe um olhar generoso e terminou. Tomarei todas as providências. Dar-te-ei algum dinheiro para atenderes às primeiras necessidades e vestirás uma de minhas velhas túnicas, mas, tão logo seja possível, vai-te de Jope, para o interior da província. O porto está sempre cheio de marinheiros romanos, curiosos e maleficentes. O enfermo fez um gesto de agradecimento enquanto Sérgio se retirou para atender ao chamado de alguns amigos. No dia imediato, à hora esperada, o casario palestinense estava à vista. E quando luziam os primeiros astros da noite, pequeno batel aproximava-se de local silencioso das margens, tripulado por 2 homens cujos vultos se perdiam na sombra. Derradeiras palavras de bom conselho e despedida, e o moço hebreu osculou comovidamente à destra do benfeitor, que voltou à galera apressado, de consciência tranquila. Mal não dera os primeiros passos. Gesiel sentou-se premido pelas dores gerais que lhe tomavam todo o corpo e pelo abatimento natural, consequente à febre que o consumia. Ideias confusas dançavam-lhe no cérebro. Queria pensar na aventura da libertação. Desejava fixar a imagem da irmã, que haveria de procurar no primeiro ensejo, na primeira oportunidade. Ele tinha esse desejo, desde que ele ainda estava lá no cárcere, né, lá na prisão. Mas estranho torpor infirmava-lhe as faculdades, acarretando-lhe sonolência invencível. Olhou indiferente as estrelas que povoavam a noite refrescada pelas brisas marinhas. Reparou que havia movimento nas casas próximas, mas deixou-se ficar inerte no matagal a que se recolhera junto da praia. Pesadelos estranhos dominavam-lhe o repouso físico, enquanto o vento lhe acariciava a fronte febril. De madrugada, acordou ao contato de mãos desconhecidas que lhe revistavam atrevidamente os bolsos da túnica. Abrindo os olhos, estremunhado, notou que os primeiros clarões da alvorada listravam os horizontes. Um homem, de fisionomia sagaz, inclinava-se para ele, procurando alguma coisa, com ansiedade que o moço hebreu adivinhou de pronto.
convencido de haver topado um desses malfeitores comuns, ávidos da bolsa alheia. Estremeceu e fez um movimento involuntário, observando que o assaltante inesperado alcançara a mão direita, empunhando um instrumento na iminência de exterminar-lhe a vida. Não me mates, amigo, balbuciou com voz trêmula. A essas palavras, ditas comovedoramente, o meliante susteve o golpe homicida. Dar-vos-ei todo o dinheiro que possuo, rematou o rapaz com tristeza. E vasculhando a algibeira, a bolsa, a sacola, em que guardara o escasso dinheiro que lhe dera o patrício, tudo entregou ao desconhecido, cujos olhos fulguravam de cobiça e prazer. Num relance, aquela fisionomia contrafeita transformava-se no semblante risonho de quem desejava aliviar e socorrer. Oh, sois excessivamente generoso, murmurara, apossando-se da bolsa recheada. O dinheiro é sempre bom, disse Gesiel, quando com ele podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens. O interlocutor fingiu não perceber o alcance filosófico daquelas palavras e asseverou. Vossa bondade, entretanto, dispensa o concurso de quaisquer elementos estranhos para a conquista de bons amigos. Eu, por exemplo, dirigia-me agora para o meu trabalho no porto, mas experimentei tanta simpatia pela vossa situação que aqui estou, para quanto vos preste. Vosso nome? Ireneu de Crotona, para vos servir, respondeu o interpelado, visivelmente satisfeito com o dinheiro que lhe refertava o bolso. Meu amigo, exclamou o rapaz extremamente enfraquecido. Estou enfermo e não conheço esta cidade, de modo a tomar qualquer resolução. Podeis indicar-me algum albergue ou alguém que me possa prestar a caridade de um asilo? Irineu esboçou umas faces de fingida piedade e respondeu. Pesa-me nada ter para colocar à disposição de vossas necessidades. E também não sei onde possa existir um abrigo adequado para receber-vos, como se faz preciso. A verdade é que, para a prática do mal, todos estão prontos, mas para fazer o bem. Depois, concentrando-se por momentos, acrescentou. Agora me lembro. Conheço umas pessoas que vos podem auxiliar. São os homens do caminho. E aqui temos uma nota de Emmanuel, nos informando que essa era a primitiva designação do cristianismo. Era como era chamado o cristianismo, caminho. Mais algumas palavras, e Irineu prontificou-se a conduzi-lo ao conhecido mais próximo, amparando-lhe o corpo enfermo e vacilante. O sol caricioso da manhã começava a despertar a natureza com seus raios quentes e confortadores. Feita a reduzida caminhada por um atalho agreste, sustentado pelo meliante arvorado, transformado em benfeitor, Gesiel parava à porta de uma casa de aparência humilde. Irineu entrou e de lá regressou com um homem idoso, de semblante agradável, que estendeu a mão cordialmente ao moço hebreu, dizendo: De onde vens, irmão? O rapaz admirou-se de tanta afabilidade e delicadeza num homem a quem via pela primeira vez. Por que lhe dava o título familiar reservado ao círculo mais íntimo dos que nasciam sob o mesmo teto? Por que me chamais irmão se não me conheceis? Interrogou comovido. Mas o interpelado, renovando o sorriso generoso, acrescentava: Somos todos uma grande família em Cristo Jesus. Gesiel não compreendeu. Quem seria aquele Jesus? Um novo Deus para os que desconheciam a lei? Reconhecendo que a enfermidade não lhe dava ensanchas, não lhe dava liberdades para cogitações religiosas ou filosóficas, respondeu simplesmente: Deus vos recompense pela generosidade da acolhida.
Venho de Cefalônia, tendo adoecido gravemente em viagem, e assim é que nesse estado recorro à vossa caridade. Efraim, disse Irineu, dirigindo-se ao dono da casa. Nosso amigo tem febre e o seu estado geral requer cuidados. Você, que é um dos bons homens do caminho, há de acolhê-lo com o coração dedicado aos que sofrem. Efraim aproximou-se mais do jovem enfermo e observou. Não é o primeiro doente de Cefalônia que o Cristo envia à minha porta. Ainda anteontem, outro aqui surgiu com o corpo privado de feridas de mau caráter. Aliás, conhecendo a gravidade do caso, pretendo logo à tarde levá-lo para Jerusalém. Mas é necessário ir tão longe? Perguntou Irineu com certo espanto. Somente lá temos maior número de cooperadores, esclareceu com humildade. Ouvindo o que diziam e considerando a necessidade de ausentar-se do porto, em obediência às recomendações do patrício que se lhe mostrara tão amigo, restituindo-o à liberdade, Gesiel dirigiu-se a Efraim num apelo humilde e triste. Por quem sois? Levai-me para Jerusalém convosco, por piedade. O interpelado, evidenciando natural bondade, anuiu sem maior estranheza. Irás comigo. Abandonado por Irineu aos cuidados de Efraim, o doente recebeu carinhos de um verdadeiro amigo. Não fosse a febre, e teria travado com o irmão um conhecimento mais íntimo, procurando conhecer minuciosamente os nobres princípios que o levaram a estender-lhe a mão protetora. Contudo, mal conseguiu manter-se de pensamento vigilante sobre si mesmo, a fim de elucidar as suas interrogações carinhosas, medicando-se convenientemente. Ao crepúsculo, aproveitando a frescura da noite, uma carroça cuidadosamente velada por um toldo de pano barato saía de Jope com destino a Jerusalém. Caminhando, cuidadoso para não esfalfar a pobre Alimária, Efraim transportava os dois enfermos à cidade próxima, buscando os recursos indispensáveis. Descansando aqui e ali, somente na manhã seguinte, o veículo parou à porta de um casarão de grandes proporções. Aliás, paupérrimo em sua feição exterior. Um rapaz, de semblante alegre, veio atender ao recém-vindo que o interpelou com intimidade. Urias, poderás dizer-me se Simão Pedro está? Está sim. Poderás chamá-lo em meu nome? Vou já. Acompanhado de Tiago, irmão de Levi, Simão apareceu e recebeu o visitante com efusivas demonstrações de carinho. Efraim esclareceu o motivo de sua presença. Dois desamparados do mundo requeriam auxílio urgente. Mas é quase impossível, atalhou Tiago. Estamos com 49 doentes acamados. Pedro esboçou um sorriso generoso e obtemperou. Ora, Tiago, se estivéssemos pescando, seria justo nos eximíssemos desse ou daquele dever que exorbitasse a esfera das obrigações inadiáveis de cada dia, junto da família, cuja organização vem de Deus. Mas agora, o Mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os seus filhos, no sofrimento. Presentemente, nosso tempo se destina a isso. Vejamos, pois, o que é possível fazer. Caridade pura. Né? A caridade é o amor em ação. Então, aqui eles estão envolvendo os recém-chegados com amor, com essa recepção amorosa mesmo, esse amor profundo, verdadeiro pelo irmão, né? pelo desamparado, pelo necessitado. E o bondoso apóstolo adiantou-se para acolher os dois infelizes. Desde que viera do Tiberíades para Jerusalém, Simão
transformara-se em célula central de grande movimento humanitarista. Os filósofos do mundo sempre pontificaram de cátedras confortáveis, mas nunca desceram ao plano da ação pessoal, ao lado dos mais infortunados da sorte. Aqui havia atitude, não era só a palavra, o conhecimento, né? Aqui havia atitude, a ação. Fazer por aquele que necessitava. Jesus renovara, com exemplos divinos, todo o sistema de pregação da virtude. Chamando a si os aflitos e os enfermos, inaugurara no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social. Então, eles consideravam realmente as necessidades dos pobres e dos aflitos, né? Proporcionavam auxílio, eram solidários, né? Exerciam a benevolência e eram dignos, é claro, de todas as homenagens, né? E nos diz Emmanuel que a localização realmente da casa, né, de Pedro se situava à margem da estrada, entre Jope e Jerusalém. E ela foi erguida pelas mãos de Simão Pedro, né, e seus companheiros, aqueles que o ajudavam, que estavam com ele na luta. E esse lugar, então, que socorria todos os desvalidos de toda a sorte. Era um reduto de amor, trazendo sempre a presença do Mestre inesquecível, Jesus. Esta era a casa do caminho, né? As primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos, ao influxo amoroso das lições do Mestre. Então, eles levaram adiante tudo aquilo que aprenderam com o Mestre Jesus. Era por esse motivo que a residência de Pedro, doação de vários amigos do caminho, né, do cristianismo, regurgitava de enfermos e desvalidos sem esperança. Eram velhos a exibirem úlceras asquerosas procedentes de Cesareia, loucos que chegavam das regiões mais longínquas, conduzidos por parentes ansiosos de alívio, crianças paralíticas da Idumeia, nos braços maternais, todos atraídos pela fama do profeta Nazareno, que ressuscitava os próprios mortos e sabia restituir tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo. Natural era que nem todos se curassem, o que obrigava o velho pescador a agasalhar consigo todos os necessitados, com carinho de um pai. Recolhendo-se ali com a família, era auxiliado particularmente por Tiago, filho de Alfeu, e por João, mas, em breve, Filipe e suas filhas instalavam-se igualmente em Jerusalém, cooperando no grande esforço fraternal. Tamanho movimento de necessitados de toda sorte, que há muito Simão não mais podia entregar-se a outro mistério, no que concerne à pregação da boa nova do reino. A dilatação desses mistérios vinculara o antigo discípulo aos maiores núcleos do judaísmo dominante. Obrigado a valer-se do socorro dos elementos mais notáveis da cidade, Pedro sentia-se cada vez mais escravo dos seus amigos benfeitores e dos seus pobres beneficiados, acorridos de toda parte, em grau de recurso supremo ao seu espírito de discípulo abnegado e sincero. Atendendo às solicitações confiantes de Efraim, providenciou para que ambos os enfermos fossem instalados na sua casa pobre. Gesiel ocupou o leito asseado e singelo, em estado de completa inconsciência, no delírio da febre que o prostrava. Suas palavras desconexas, entretanto, revelavam tão exato conhecimento dos textos sagrados que Pedro e João se interessaram de modo especial por aquele jovem de faces macilentas e tristes,
Quer dizer, ele nos seus delírios, né? Os delírios febris, ele expunha em palavras o seu conhecimento dos textos sagrados. E aquilo impressionou Pedro e João. Normalmente Simão passava longas horas entretido em ouvi-lo, anotando-lhe os conceitos profundos, embora filhos da exaltação febril. Então, embora fosse de delírio febril, tinha tudo muita propriedade. E Simão Pedro foi anotando tudo que ele dizia. Decorridas 2 semanas exaustivas, Gesiel melhorou, reharmonizando as próprias faculdades para melhor analisar e sentir a nova situação. Afeiçoara-se a Pedro como um filho afetuoso ao legítimo pai. Notando-lhe o carinho de leito em leito, de necessitado a necessitado, o moço hebreu experimentava deliciosa e íntima surpresa. O ex-pescador de Cafarnaum, desculpem, vou reler. O ex-pescador de Cafarnaum, relativamente moço ainda, era o exemplo vivo da renúncia fraterna. Tão logo convalescente, Gesiel foi transferido ao ambiente mais calmo, à sombra amena de vestutas antigas tamareiras que circundavam a velha casa. Entre ambos, estabelecera-se desde os primeiros dias a corrente magnética das grandes atrações afetivas. Nessa manhã, as observações amáveis sucediam-se, e não obstante a justa curiosidade que lhe pairava na alma a respeito do interessante hóspede, Simão ainda não tinha logrado o ensejo de um intercâmbio de ideias mais íntimo, de maneira a sondar-lhe os pensamentos, inteirando-se dos seus sentimentos e da sua origem. Ao sopro generoso da aragem matinal sobre as árvores frondosas, o apóstolo criou ânimo e, a certa altura, depois de distrair o convalescente com alguns ditos afetuosos, buscou penetrar-lhe o mistério cuidadosamente. Amigo, disse o jovial sorriso, agora que Deus te restituiu a saúde preciosa, regozijo-me por havermos recebido tua visita em nossa casa. Nosso júbilo é sincero, pois que nos mínimos detalhes da tua permanência entre nós, revelaste a condição espiritual de filho legítimo dos lares organizados com Deus. Pelo conhecimento que tens dos textos sagrados. E tanto me impressionei com as tuas referências a Isaías, quando deliravas com febre alta, que desejaria saber de que tribos descendes. Gesiel compreendeu que aquele amigo sincero, antes irmão carinhoso, nas horas mais críticas da enfermidade, desejava conhecê-lo melhor, identificá-lo íntima e profundamente, com delicada argúcia psicológica. Achou justo e considerou que não devia desprezar o amparo de um coração verdadeiramente fraterno, para o acendramento, para a purificação das próprias energias espirituais. Meu pai era filho dos arredores de Sebaste e descendia da tribo de Isacar, esclareceu atencioso. E era tão altamente dedicado ao estudo de Isaías? Estudava sinceramente todo o Testamento, sem preferências, talvez de ordem particular. A mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas de que foi portador, aproximando-nos o Messias, cuja vinda tenho meditado desde a infância. Simão Pedro esboçou um sorriso de viva satisfação e disse: Mas não sabes que o Messias já veio? Gesiel teve um brusco sobressalto na cadeira improvisada. Que dizeis? Inquiriu ansioso. Nunca ouviste falar em Jesus de Nazaré? Embora recordasse vagamente as palavras ouvidas de Efraim, declarou nunca, pois o profeta nazareno já nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. E Simão Pedro,
Olhos acesos na chama luminosa dos que se sentem felizes ao recordar um tempo venturoso, falou-lhe da exemplificação do Senhor, traçando uma perfeita biografia verbal do Mestre Sublime. Gesiel pôde ouvir sobre Jesus de alguém que viveu próximo, foi escolhido por ele, não é? Alguém que podia contar tudo, muitas coisas, né? Deve ter sido uma coisa emocionante mesmo. Em traços de forte colorido, lembrou os dias em que o hospedava no seu tugúrio, né, na sua cabana, à margem do Genezaré, as excursões pelas aldeias vizinhas, as viagens de barca, de Cafarnaum aos sítios marginais do lago. Era de se lhe ver a emoção intraduzível da voz, a alegria interior com que rememorava os feitos e prédicas, os feitos e os sermões, né? Junto ao lago marulhoso, lago agitado, inquieto, acariciado pelo vento, a poesia e a suavidade dos crepúsculos vespertinos. A imaginação viva do apóstolo sabia tecer comentários judiciosos, comentários sensatos e brilhantes ao evocar um leproso curado, um cego que recuperara a vista, uma criancinha doente prestes restabelecida. Então, ele trazia os detalhes, contando tudo aquilo que ele presenciou, que ele testemunhou ao lado de Jesus. Gesiel bebia-lhe as palavras, inteiramente empolgado, como se houvesse encontrado um mundo novo. A mensagem da Boa Nova penetrava-lhe o espírito desencantado como um bálsamo suave. Quando Simão parecia prestes a terminar a narrativa, não pôde conter-se e perguntou: "E o Messias? Onde está o Messias?" "Há mais de um ano", exclamou o apóstolo, apagando a vivacidade com a lembrança triste, "foi crucificado aqui mesmo em Jerusalém, entre os ladrões." Em seguida, passou a enumerar os martírios pungentes, as dolorosas ingratidões de que o mestre fora vítima, os ensinos derradeiros e a gloriosa ressurreição do terceiro dia. Depois, falou dos primeiros dias do apostolado, dos acontecimentos do Pentecostes e das últimas aparições do Senhor no cenário sempre saudoso da Galileia distante. Gesiel tinha as pupilas úmidas. Aquelas revelações sensibilizavam-lhe o coração como se houvesse conhecido o profeta de Nazaré. E ligando o perfil deste aos textos que retinha de cor, enunciou quase em voz alta, como se falasse consigo mesmo. Levantar-se-á como um arbusto verde, na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrios e abandonado dos homens. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus. Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro. Mas desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar nas suas mãos. Isaías 53. Simão, admirado de tanto conhecimento dos sagrados textos, terminou dizendo: "Vou buscar-te os textos novos." São as anotações de Levi, de Mateus, sobre o Messias redivivo. E em breves minutos, o apóstolo lhe punha nas mãos os pergaminhos do Evangelho. Gesiel não leu, devorou. Assinalou em voz alta, uma a uma, todas as passagens da narrativa, seguindo pela atenção de Pedro, intimamente satisfeito. Terminada a rápida análise, o jovem advertiu: "Encontrei o tesouro da vida. Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz,
pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Quase em lágrimas, leu o Sermão da Montanha, secundado pelas comovedoras lembranças de Pedro. Em seguida, ambos passaram a comparar os ensinamentos do Cristo com as profecias que o anunciavam. O jovem hebreu estava comovidíssimo e queria conhecer os mínimos episódios da vida do Mestre. Simão procurava satisfazê-lo, edificado e satisfeito. O generoso amigo de Jesus, tão incompreendido em Jerusalém, experimentava uma alegria orgulhosa por haver encontrado um jovem que se entusiasmava com os exemplos e ensinamentos do Mestre incomparável. Desde que dei acordo de mim em vossa casa, disse Gesiel, verifiquei que participais de princípios que me não são conhecidos. Tanta preocupação em amparar os desfavorecidos da sorte representa uma lição nova para minha alma. Os doentes que vos abençoam, qual eu faço agora, são tutelados desse Cristo que eu não tive a ventura de conhecer. O Mestre amparava todos os sofredores e nos recomendou que o mesmo fizéssemos em seu nome, esclareceu o apóstolo enfaticamente. De acordo com as instruções do Levítico, temos aqui Levítico, o terceiro livro da Bíblia judaica e do Antigo Testamento, do Antigo Testamento cristão também. E levitas eram da tribo de Arão, eram os primeiros sacerdotes judaicos. Então, de acordo com as instruções do Levítico, disse Gesiel, toda cidade deve possuir, longe de suas portas, um vale destinado aos leprosos e pessoas consideradas imundas. Entretanto, Jesus nos deu um lar no coração daqueles que o seguem. O Cristo nos trouxe a mensagem do amor, explicou Pedro. Completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é justiça, mas o evangelho é amor. Ao passo que o código do passado preceituava o olho por olho, dente por dente, o Messias ensinou que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. E que se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. Gesiel sensibilizou-se e chorou. Aquele Cristo amoroso e bom, suspenso na cruz da ignomínia humana, na afronta humana, era a personificação de todos os heroísmos do mundo. Como se aliviava ao analisá-lo. Sentia-se bem por não haver reagido contra o despotismo de que fora vítima. Cristo era filho de Deus e não desdenhara o sofrimento. Seu cálice transbordara e Pedro lhe fazia sentir que nos instantes mais acerbos, aquele mestre desconhecido e humilde no mundo sabia transmitir a lição da coragem, da renúncia e da vida. Como exemplo do seu amor, ali estava aquele homem simples e carinhoso que lhe chamava irmão, que o acolhia como pai dedicado. O rapaz lembrou seus últimos dias em Corinto e chorou longamente. Foi aí que, abrindo o coração, tomou as mãos de Pedro e contou-lhe toda a sua tragédia, sem nada omitir e rogando-lhe conselhos. Finalizando a narrativa, acrescentou comovido: revelastes-me a luz do mundo. Perdoai, pois se vos revelo meus sofrimentos, que devem ser justos. Tendes no coração as claridades da palavra do Salvador, e a vez de inspirar minha pobre vida. O apóstolo abraçou-o e murmurou: julgo prudente guardares o anonimato, pois Jerusalém regurgita de romanos, e não seria justo comprometer o generoso amigo que te restituiu a liberdade. Teu caso, entretanto, não é novo, meu amigo.
Estou nessa cidade há quase um ano, e por estes leitos singelos têm passado as mais singulares criaturas. Eu, que era um paupérrimo pescador, tenho adquirido ampla experiência do mundo nestes poucos meses. A estas portas têm batido homens esfarrapados que foram políticos importantes, mulheres leprosas que foram quase rainhas. Em contato com a história de tantos castelos desmoronados, no jogo das vaidades mundanas, agora reconheço que as almas necessitam do Cristo acima de tudo. Essas explicações singulares constituíam um conforto para Gesiel, que interrogou agradecido. E achais que vos poderia servir em alguma coisa? Eu, que era cativo dos homens, desejaria escravizar-me ao Salvador, que soube viver e morrer por todos nós. Serás meu filho, doravante, exclamou Simão, num transporte de júbilo. E já que preciso reformar-me em Cristo, como me chamarei? Perguntou Gesiel com os olhos fulgurantes de alegria. O apóstolo refletiu algum tempo e falou: para que não te esqueças da Acaia, onde o Senhor se dignou de buscar-te para o seu ministério divino, eu te batizarei no credo novo com o nome grego de Estevão. Consolidaram-se ainda mais os laços de simpatia que os aproximavam desde o primeiro instante, e o moço jamais olvidaria aquele encontro com o Cristo, à sombra das tamareiras aureoladas de luz. Durante um mês, Gesiel, agora conhecido por Estevão, absorveu-se no estudo de toda exemplificação e ensinos do mestre que não chegara a conhecer de modo direto. A Casa dos Apóstolos, em Jerusalém, apresentava um movimento de socorro cada vez maior aos necessitados, requerendo vasto coeficiente de carinho e dedicação. Eram loucos a chegarem de todas as províncias, anciãos abandonados, crianças esquálidas e famintas. Não só isso. A hora habitual das refeições, extensas filas de mendigos comuns imploravam a esmola da sopa. Acumulando as tarefas com um ingente sacrifício, com um imenso sacrifício, João e Pedro, com o concurso dos companheiros, haviam construído um pavilhão modesto, destinado aos serviços da igreja, cuja fundação iniciavam para difundir as mensagens da Boa Nova. A assistência aos pobres, entretanto, não dava tréguas ao labor das ideias evangélicas. Foi quando João considerou desarrazoado, despropositado, que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina e despendessem todas as possibilidades de tempo no serviço do refeitório e das enfermarias, visto que dia a dia multiplicava o número de doentes e infelizes que recorriam aos seguidores de Jesus como a última esperança para os seus casos particulares. Havia enfermos que batiam à porta, benfeitores da nova instituição que requeriam situações especiais para os seus protegidos, amigos que reclamavam providências a favor dos órfãos e das viúvas. Na primeira reunião da Igreja Humilde, Simão Pedro pediu, então, que nomeassem 7 auxiliares para o serviço das enfermarias e dos refeitórios, resolução que foi aprovada com geral aprazimento. Entre os 7 irmãos escolhidos, Estevão foi designado com a simpatia de todos. Começou para o jovem de Corinto uma vida nova. Aquelas mesmas virtudes espirituais que iluminavam a sua personalidade e que tanto haviam contribuído para a cura do patrício, de Sérgio Paulo, de o restituir à liberdade, difundiam entre os doentes e indigentes de Jerusalém os mais santos consolos. Grande parte dos enfermos, recolhidos ao casarão dos discípulos, recobrou a saúde. Velhos desalentados
encontravam bom ânimo sob a influência da sua palavra inspirada na fonte divina do Evangelho. Mães aflitas buscavam-lhe o conselho seguro. Mulheres do povo, esgotadas pelo trabalho e angústias da vida, ansiosas de paz e consolação, disputavam o conforto da sua presença carinhosa e fraterna. Simão Pedro não cabia em si de contente, em face das vitórias do filho espiritual. Os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo arauto, um novo defensor de Deus para alívio de suas dores. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém pelos seus feitos quase miraculosos. Considerado como escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera arregimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o evangelho do amor e do perdão. Então, nós vemos que o tempo inteiro, né, a divindade o acompanhava, o cuidava, o guiava para que culminasse com esta tarefa. Ele tinha essa missão, né? Ele foi escolhido para estar ali, né, nessa tarefa, cuidando dos desvalidos. Então, todo aquele o livramento dele, quando não foi morto, né, quando junto ao pai, quando depois então ele foi para uma galera que veio acabar embarcando Sérgio Paulo, que o deixou em Jope, tudo aquilo não foi, né, tinha um propósito. E ele manteve sempre a sua fé inabalável, ele tinha certeza, né? E aqui mostra que realmente ele estava designado a muito mais, né? Seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. Aquela fé que nunca deixou de existir, né? Ardente e pura. Quando quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante, Estevão apresentava à multidão, desassombradamente, o Salvador do mundo na glória das novas revelações divinas, indiferente às lutas que iria provocar, comentando a vida do Mestre com o seu verbo inflamado de luz. Os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia das suas profundas inspirações. Alma temperada na forja sublime do sofrimento, sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Em poucos meses, seu nome era aureolado de uma veneração surpreendente. E ao fim do dia, quando chegavam as orações da noite, o moço de Corinto, ao lado de Pedro e João, falava das suas visões e das suas esperanças, cheio do espírito daquele mestre adorável, que por intermédio do seu evangelho lhe semeara no coração as estrelas abençoadas de um júbilo infinito. Fim do 3º capítulo. E damos por encerrado também hoje o nosso estudo, né? Vamos fazer aqui a nossa pausa na leitura para no próximo encontro entraremos no 4º capítulo, nas estradas de Jope. Então, vimos aqui o caminho seguido por Gesiel até a sua transformação em Estevão, quando tomou conhecimento da vinda do Messias. Vamos orar? Amado Mestre Jesus,
Acabamos de ver mais um apóstolo teu nascer. Quando tomou conhecimento de tua vinda, Estevão compreendeu perfeitamente que tudo fazia sentido. E mostrando todo o amor contido em seu coração, trouxe a nós, através de suas atitudes, o exemplo do bom homem, daquele que se dedica a ti, Senhor, e ao irmão desvalido, sem nunca reclamar, resignado diante de todas as vicissitudes que a vida se lhe apresentou, sem jamais deixar a sua fé em Deus ser abalada. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estudo. Obrigada por termos conhecimento desta história e que possamos estar aqui na próxima semana para dar continuidade ao estudo e desvendar toda a história que virá pela frente. Ilumina nossos passos, Senhor. Acompanha-nos em nossa jornada, para que possamos assimilar todas as lições, pois estamos na busca de nossa melhora espiritual, de nossa transformação moral. Contamos, Senhor, com as tuas mãos amorosas a nos segurar e nos levar adiante. Que assim possamos ter sempre a tua presença entre nós. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos queridos, nos veremos novamente aqui no canal Videira Espírita na próxima semana para darmos continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão. Até lá, muita paz.